Ela limpava seu chão. Agora usa seu sobrenome, o acordo que ninguém esperava. Ela, Luísa, 24 anos empregada doméstica, tinha mãos que conheciam o peso da responsabilidade antes mesmo de conhecer o peso de uma aliança. No reflexo do mármore que polira centenas de vezes, via não apenas seu rosto cansado, mas os sonhos do irmão que prometera proteger a qualquer custo. Trabalhando em casas de famílias ricas para sobreviver, 4 horas de sono por noite e uma dignidade que valia mais que todos os tesouros que limpava nas mansões dos outros. Ele, Ricardo, 38 anos, milionário frio, com olhos que não sabiam mais como chorar, coração transformado em gelo após a morte da esposa. Em sua conta bancária, bilhões. Em sua alma, apenas o vazio. Na mansão de 22 cômodos, ecoava apenas o som de seus próprios passos solitários e o fantasma de risos que há muito se foram. A vida, essa força caprichosa que se diverte, unindo extremos, escolheu o momento exato para mudar tudo. Precisamente quando ela, de joelhos no chão de mármore italiano, assistia horrorizada ao valioso vaso chinês da dinastia Ming despedaçar-se em 1000 fragmentos, cada um valendo mais que seu salário anual. Naquele momento ele entrou, seus olhares se cruzaram através de um véu de lágrimas dela. Está demitida. 2 palavras, cortantes, que deveriam encerrar a história antes mesmo de começar. Mas então, o celular dele tocou. Senhor, o juiz concedeu a guarda do seu filho, mas há condições. A expressão de Ricardo transformou-se lentamente. O empresário implacável, por um instante, deu lugar ao pai desesperado. E foi nesse preciso momento de vulnerabilidade que seus olhos realmente viram Luísa. Não como a faxineira desastrada, mas como uma mulher que, mesmo de joelhos entre cacos de porcelana caríssima, mantinha uma dignidade que ele ia muito esquecer a que existia. Uma ideia absurda tomou forma em sua mente, tão impensável quanto necessária. Tenho uma proposta para você, Stan. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse contê-las. Um contrato. Um casamento. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O ar entre eles congelou. O tempo pareceu suspender-se. Na mente de Luísa, um turbilhão de pensamentos. Era loucura. Era impossível. Era de mentira. Ele completou sua voz recuperando a frieza habitual. Apenas no papel. Preciso de uma esposa para criar um ambiente familiar estável e recuperar meu filho. Você precisa de dinheiro. Os olhos dela, antes marejados de desespero, agora brilhavam com indignação. Não estou à venda, Sr. Farias. Não estou comprando você. Ele respondeu com a mesma calculada precisão com que fechava seus negócios bilionários. Estou propondo um acordo mutuamente benéfico. 1 ano fingindo ser minha esposa, ajudando a criar um ambiente familiar para meu filho. Em troca, dinheiro suficiente para que seu irmão realize o sonho da faculdade de medicina e para você abrir seu próprio negócio depois. O silêncio que se seguiu era tão frágil quanto os cacos de porcelana espalhados pelo chão. Através da porta entreaberta, Dona Elisa, a governanta que servira a família por décadas, observava a cena com o coração apertado. Conhecia bem demais aquela casa para não saber que algo extraordinário estava acontecendo. Luísa levantou-se lentamente, a dignidade intacta apesar das lágrimas secas no rosto. Por que eu? A pergunta pairou no ar pesado da mansão. Porque nos últimos 6 meses você foi a única pessoa que trouxe alguma vida a este mausoléu que chamo de casa. Ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade inesperada. Porque ouvi você cantarolando enquanto limpava o quarto que um dia será do meu filho.
porque, de alguma forma inexplicável, você ainda sorri depois de limpar o chão dos outros por 12 horas. O que Ricardo não disse, o que talvez nem ele mesmo compreendesse naquele momento, era que algo nos olhos de Luísa lembrava-o de um tempo em que ele mesmo acreditava no amanhã. A morte de Beatriz, 4 anos atrás, havia sido apenas o começo de uma longa batalha para Ricardo. Acometida por um câncer agressivo que progrediu em questão de meses, sua esposa partiu quando Lucas tinha apenas 2 anos, tempo insuficiente para formar memórias concretas da mãe, mas o bastante para deixar uma ausência permanente em sua vida. O que Ricardo não esperava era que a dor da perda se transformaria em uma guerra judicial. Verônica Montenegro, inconsolável pela morte da filha e convencida de que o genro era incapaz de criar o neto sozinho, moveu um processo pela guarda da criança. Usando contra ele sua própria dor, o isolamento em que mergulhou, as longas horas no escritório como fuga do luto, a mansão transformada em memorial silencioso, Verônica conseguiu a guarda temporária quando Lucas tinha apenas 3 anos. Por quase 4 anos, Ricardo vira o filho apenas em visitas supervisionadas, sempre sob o olhar vigilante de Verônica. O menino, criado em outro país sob a influência constante da avó, tornara-se quase um estranho para o próprio pai. As cartas que enviava, os presentes em datas especiais, as videochamadas permitidas apenas ocasionalmente, nada substituía a presença diária, os abraços de boa noite, as histórias antes de dormir. A batalha judicial consumira quase toda sua energia emocional e milhões em honorários advocatícios, mas Ricardo estava disposto a gastar sua fortuna inteira, se necessário. O telefonema que receberam naquele fatídico dia, quando encontrou Luísa ajoelhada entre os cacos do vaso, era o resultado de anos, de recursos e um recente relatório psicológico que finalmente questionava se o afastamento do pai biológico seria realmente benéfico para o desenvolvimento emocional de Lucas. Ninguém poderia prever que aquele contrato, assinado com tinta fria sobre papel, seria apenas o começo. Que corações quebrados têm o estranho hábito de encontrar nos fragmentos uns dos outros as peças que lhes faltam. Era uma manhã de primavera, quando Luísa Cardoso tornou-se, oficialmente, Luísa Cardoso Farias. O cartório, municipal com suas paredes beges descascadas e funcionários indiferentes, parecia um cenário absurdamente comum para uma farsa tão elaborada. O vestido branco simples que ela escolhera, a única concessão ao teatro que estavam prestes a encenar, destacava ainda mais sua pele morena e os olhos amendoados que agora fitavam o documento à sua frente com uma mistura de determinação e incredulidade. Não acredito que concordei com essa loucura, sussurrou para si mesma enquanto a caneta deslizava sobre o papel, transformando-a legalmente na senhora do homem que até 2 semanas atrás nem sequer sabia seu nome completo. O peso da aliança de platina em seu dedo anular esquerdo parecia desproporcional ao seu tamanho, não pelo metal em si, mas pelo significado que carregava. Sentiu-se como Atlas, suportando não apenas um anel, mas um mundo inteiro de expectativas e consequências que mal conseguia vislumbrar. Ricardo permanecia impassível ao seu lado, sua postura rígida, o terno impecavelmente cortado, que custava mais que todos os pertences de Luísa combinados, os cabelos com fios grisalhos nas têmporas perfeitamente alinhados, tudo nele era uma estátua de mármore vestida para impressionar. Somente seus olhos, se alguém os observasse com atenção suficiente, traíam a tempestade interior que nem mesmo ele compreendia totalmente. Parabéns aos noivos, declarou friamente o juiz de paz, sem emoção,
como se pressentisse a falsidade daquela união. Não houve beijo, não houve abraços. Apenas o som de papéis sendo organizados e uma tensão palpável que parecia comprimir o ar ao redor deles. Uma apresentação convincente. Ricardo murmurou enquanto saíam do cartório, seu braço formalmente oferecido a ela, como se estivesse seguindo um manual de etiqueta. A sogra do inferno fará visita e surpresa. Temos que parecer um casal apaixonado para todos, especialmente para meu filho. Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao pensar na criança que ainda não conhecia, mas que já carregava parte da responsabilidade por seu futuro. Lucas chega quando? Perguntou, tentando imaginar como seria olhar nos olhos de um menino de 6 anos e fingir ser algo que não era. Em 2 semanas, tempo suficiente para você aprender a comportar-se como uma Farias. O desdém sutil na voz dele fez com que algo dentro de Luísa, algo que ela mantivera adormecido por anos de sobrevivência silenciosa, despertasse subitamente. E tempo suficiente para você aprender a ser humano novamente, Sr. Farias. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, carregadas de uma ousadia que ela mesma desconhecia possuir. Por um instante, o medo de ter cruzado uma linha invisível a paralisou. O olhar surpreso que Ricardo lhe lançou, não de raiva, mas de genuíno espanto, como se tivesse sido sacudido de um longo transe, foi a primeira batalha que ela venceu, sem perceber. Naquela tarde, quando a limusine estacionou diante da mansão, Luísa encarou a imponente fachada com novos olhos. Não mais como a funcionária que entrava pela porta dos fundos, mas como a suposta senhora daquele império de pedra e vidro. A sensação era tão surreal que parecia que a qualquer momento alguém gritaria que tudo não passava de um terrível engano. Seus pertences já foram trazidos, Ricardo informou secamente enquanto subiam os degraus de mármore. Dona Elisa lhe mostrará seus aposentos. Meus aposentos, Luísa repetiu, saboreando a estranheza da expressão em sua boca. O quarto azul, na ala leste, suficientemente longe do meu para... Descrição, mas próximo o bastante para manter as aparências. Quando ele se afastou sem mais palavras, deixando-a no imenso hall de entrada, Luísa sentiu o peso da realidade desabar sobre seus ombros. O que diabos estava fazendo ali? Como poderia fingir pertencer a um mundo cujas regras sequer conhecia? Foi Dona Elisa quem a encontrou parada no mesmo lugar minutos depois, petrificada, como as estátuas gregas que decoravam o jardim. Venha, menina, a governanta disse gentilmente, tocando seu braço. O primeiro dia é sempre o mais difícil. Havia uma compreensão nos olhos da senhora que fez Luísa sentir-se um pouco menos sozinha. Afinal, Dona Elisa também conhecia a sensação de ser invisível naquela casa, de existir apenas para servir a um propósito. A mansão Farias era um mausoléu de luxo, corredores intermináveis decorados com arte cara e impessoal, mármore frio sob os pés, tecidos importados que nunca pareciam amassados, espaços meticulosamente projetados que jamais tinham sentido o caos natural da vida. O quarto designado a Luísa era maior que todo o apartamento onde crescera com o irmão. A cama, king size com dossel, parecia engoli-la quando finalmente se permitiu sentar, as mãos trêmulas acariciando o linho egípcio de 800 fios, como se pudesse desfazer-se ao seu toque. Na primeira noite, como senhora da casa, chorou silenciosamente, abraçada ao travesseiro de seda, sentindo-se a maior impostora do mundo. O cheiro de lavanda do lençol era estranho demais, o silêncio absoluto perturbador para alguém acostumada ao ruído constante de um bairro periférico. Em meio às lágrimas, a imagem de Mateus surgiu em sua mente, seu sorriso esperançoso,
ao ouvir sobre a possibilidade real da faculdade de medicina. Por ele suportaria qualquer coisa. Por ele seria a melhor esposa falsa que Ricardo Farias poderia comprar. Na segunda noite, a insônia a levou a explorar os corredores vazios como um fantasma inquieto. Seus dedos tocavam as superfícies polidas que antes limpava, agora com a estranha sensação de propriedade temporária. Descobriu cômodos que pareciam nunca terem sido habitados, espaços perfeitos para catálogos de decoração, mas vazios de qualquer vestígio de vida real. Em um desses quartos, encontrou algo que fez seu coração apertar, um espaço perfeitamente preservado como uma cápsula do tempo. As paredes em tom pastel, prateleiras com livros infantis intocados, móveis elegantes em miniatura e brinquedos ainda em suas embalagens originais. Era o quarto que Beatriz preparara para Lucas antes de falecer, mantido exatamente como ela o deixara, apesar de o menino já ter crescido demais para aquele espaço, um santuário não apenas para o filho, mas para a memória da esposa, que Ricardo se recusava a deixar partir. Na terceira noite, Luísa não conseguiu mais suportar o peso do silêncio e da perfeição estéril. Foi quando tomou sua primeira decisão como esposa de Ricardo Farias, uma decisão que mudaria para sempre a dinâmica daquela casa. Quando ele desceu para o café da manhã no quarto dia, encontrou Luísa de pé na sala principal, cercada por homens que removiam os pesados quadros abstratos das paredes. O som de martelos e vozes animadas quebrava a quietude monástica da mansão, como uma invasão bárbara. "O que pensa que está fazendo?" A voz dele cortou o ar como uma navalha afiada. Luísa não se intimidou, embora seu coração batesse tão forte que ela temia que ele pudesse ouvi-lo. Estava arriscando tudo, sabia disso. Mas algo dentro dela dizia que este era o momento de estabelecer que tipo de esposa seria naquele acordo bizarro. Transformando um museu em um lar para uma criança de 6 anos, respondeu com uma calma que não sentia, mas que aprendera a projetar através de anos, enfrentando patrões difíceis. Ricardo aproximou-se, os passos pesados ecoando no mármore. Sua presença, sempre intimidante, parecia preencher todo o espaço ao redor dela. "Você não tem esse direito." "Pelo contrário," Luísa rebateu, sustentando seu olhar. "O contrato que assinamos diz que devo criar um ambiente familiar convincente. Essas paredes cinzas e essa arte deprimente não convencem nem a mim, quanto mais a um juiz ou a seu filho." Ele avançou mais, ficando perigosamente próximo. Luísa podia sentir o calor emanando dele, perceber o leve aroma de seu perfume caro, notar a pulsação acelerada na têmpora, sinais que, como faxineira, jamais teria notado, mas que agora, forçada a essa intimidade artificial, tornavam-se gritantes. São obras avaliadas em milhões. "E seu filho vale quanto, Ricardo?" A pergunta pairou entre eles como uma bomba prestes a explodir. Por um momento fugaz, extremamente breve, Luísa viu a máscara de frieza rachar, revelando o homem quebrado por trás da fachada. Foi um vislumbre tão rápido quanto o brilho de um relâmpago, mas suficiente para confirmar o que ela suspeitava. Sob toda aquela arrogância e poder, existia alguém tão perdido quanto ela. "Faça o que quiser com a decoração." Ele finalmente cedeu, afastando-se, como se precisasse criar distância física entre eles para manter sua compostura. Mas o quarto dela, o quarto da Beatriz, permanece intocado. Houve algo na maneira como ele disse o nome da falecida esposa, uma suavidade quebradiça tão diferente de seu tom habitual, que tocou Luísa mais profundamente do que gostaria de admitir. "Seu filho precisará da mãe viva que você contratou, não das memórias da mãe que ele perdeu."
A porta batendo com força foi sua única resposta, mas naquele momento, algo fundamental havia mudado no equilíbrio de poder daquela casa. O primeiro tijolo do muro ao redor do coração de Ricardo Farias havia sido levemente deslocado. Dona Elisa, a governanta de 65 anos que servira à família Farias por quase 4 décadas, observava Luísa com curiosidade crescente nos dias que se seguiram. Havia testemunhado muitas coisas naquela casa. O casamento apaixonado de Ricardo e Beatriz, a dor dilacerante da perda, o lento congelamento da alma de seu patrão. Mas nunca vira alguém desafiar Ricardo Farias tão abertamente e ainda mais surpreendentemente vencer. "A senhora tem coragem", comentou enquanto ajudava Luísa a escolher cores para as paredes da sala, um tom quente de terracota, substituindo o cinza asséptico. "Em 20 anos, ninguém falou com o patrão do jeito que a senhora fala." Luísa parou de examinar o catálogo de tintas, tem um sorriso melancólico nos lábios. "Não me chame de senhora, Dona Elisa. Até semana passada eu limpava o chão desta casa, exatamente como a senhora já fez no início." A idosa sorriu, seus olhos revelando a sabedoria acumulada em décadas observando a natureza humana através das fendas invisíveis da servidão. Talvez seja exatamente por isso que esta casa finalmente tenha esperança. Durante as semanas de preparação para a chegada de Lucas, a mansão foi gradualmente transformada. Cores vibrantes substituíram os tons de cinza. Fotografias cuidadosamente selecionadas dos arquivos da família foram emolduradas e dispostas pelos ambientes. Imagens de Ricardo criança com seus pais, de Lucas bebê nos braços da mãe, momentos congelados de uma felicidade que parecia pertencer a outra vida. Um balanço foi instalado no jardim, que há anos servia apenas para ser admirado, nunca utilizado. Na cozinha, antes território estritamente profissional, onde chefes contratados preparavam refeições elaboradas, Luísa insistiu em criar um espaço onde pudesse cozinhar com Lucas, ensinar-lhe receitas simples, como sua mãe lhe ensinara. Em uma tarde de exploração pelo sótão à procura de objetos que pudessem tornar a casa mais acolhedora, Luísa encontrou um velho baú coberto de poeira. Dentro, entre outras relíquias da infância de Ricardo, havia um cavalo de madeira entalhado à mão, quebrado em várias partes. Era de Ricardo quando criança. Dona Elisa explicou com voz nostálgica quando Luísa lhe mostrou o brinquedo danificado. O avô paterno fez para ele quando completou 5 anos. Quebrou quando ele tinha 8. O pai dele o castigou severamente pela quebra, dizendo que não merecia outro brinquedo se não sabia cuidar do que tinha. Nunca mais o vi brincar depois daquele dia. As palavras pesaram no coração de Luísa. Imaginou um menino de 8 anos, culpado e assustado, escondendo suas lágrimas para satisfazer expectativas impossíveis. De repente, o homem frio e distante, que agora era Ricardo, fez um pouco mais de sentido. Naquela noite, após certificar-se de que ele havia se recolhido ao seu quarto, Luísa retornou secretamente ao sótão. Levou o cavalo quebrado para seus aposentos e, sobre a penteadeira de mármore onde joias caras que não lhe pertenciam estavam dispostas, presentes formais de Ricardo para manter a aparência do casamento, começou a restaurar pacientemente o brinquedo. A madeira antiga respondeu bem às suas mãos experientes. Seu pai, antes do acidente que o levara junto com sua mãe, fora marceneiro e lhe ensinara os segredos de lixar, colar e dar nova vida a objetos quebrados. Noite após noite, entre lixar, colar e polir, Luísa sentia que estava de alguma forma restaurando mais que um simples objeto,
talvez um pedaço da infância que Ricardo nunca tivera permissão de viver plenamente. Na manhã em que Lucas chegaria, Luísa sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. Não era apenas um teatro agora, era a vida de uma criança de verdade que seria afetada por sua presença, por suas ações, por sua capacidade de criar ou não o lar que o menino merecia. Com as mãos trêmulas, colocou o cavalo restaurado sobre a mesa de café da manhã de Ricardo. Permaneceu escondida atrás da porta da sala de jantar, coração martelando no peito, observando quando ele entrou e congelou ao ver o brinquedo. As mãos sempre firmes do empresário, mãos que assinavam contratos de bilhões sem hesitar, tremeram visivelmente ao tocar o cavalo de madeira. Por um longo momento, Ricardo ficou imóvel, como se tivesse retornado no tempo para aquele dia distante, quando algo dentro dele havia sido quebrado junto com o brinquedo. Seus dedos, surpreendentemente delicados para um homem de sua estatura, acariciaram a crina restaurada, seguiram as linhas das pernas fortes do animal, tocaram a base onde o nome Ricardo havia sido entalhado à mão por seu avô tantos anos atrás. Quando finalmente levantou o olhar e a viu na porta, havia uma vulnerabilidade em seus olhos que Luísa nunca imaginou testemunhar. O menino e o homem, por um instante indistinguíveis, ambos desarmados pela inesperada gentileza. Como soube? Ele perguntou, a voz rouca de emoção contida. Dona Elisa contou a história. Luísa respondeu, aproximando-se cautelosamente, como quem se aproxima de um animal selvagem recém-domesticado. Achei que seria um bom presente para Lucas, um legado do pai para o filho, algo que tivesse história, significado. Você o restaurou sozinha. O tom era de genuína admiração, tão diferente do desdém habitual que quase soou como a voz de outra pessoa. Luísa assentiu, permitindo-se ficar um pouco mais próxima. Meu pai era marceneiro, foi dele que herdei o amor por consertar coisas quebradas. Um silêncio carregado pairou entre eles, não o silêncio tenso dos dias anteriores, mas algo mais complexo, tecido com fios de compreensão mútua e vulnerabilidades compartilhadas. Então, inexplicavelmente, Ricardo fez algo que transformaria para sempre a dinâmica daquele acordo comercial. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e atingiu seus olhos, revelando o homem que poderia ter sido, o homem que talvez ainda pudesse ser. Obrigado, disse simplesmente, mas a palavra carregava o peso de emoções há muito reprimidas. Naquele momento, olhando para o homem com o brinquedo restaurado nas mãos, Luísa sentiu algo perigoso nascer em seu peito. A primeira semente de um sentimento que não estava no contrato, que não tinha sido negociado, que nunca deveria existir entre uma faxineira e seu patrão, entre uma esposa de aluguel e seu contratante. Desviou o olhar rapidamente, assustada com a intensidade de sua própria reação. O carro que trará Lucas chegará em 1 hora, disse, recuando para a segurança das formalidades. Preparei o quarto dele com tudo que uma criança de 6 anos precisa. Espero que aprove. Ricardo assentiu, colocando cuidadosamente o cavalo de volta sobre a mesa. Por um instante, pareceu querer dizer algo mais, mas o momento de vulnerabilidade havia passado. A armadura estava novamente no lugar. Estarei no escritório. Chame-me quando ele chegar. Apenas mais tarde, quando o ouviu instruindo Dona Elisa a colocar o cavalo restaurado no centro do quarto preparado para Lucas, Luísa permitiu-se sorrir. A chegada de Lucas foi como um pequeno furacão entrando na mansão. Uma criança de 6 anos, com os mesmos olhos penetrantes do pai, mas com uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Seus passos hesitantes no hall de entrada,
a mão apertando a alça da pequena mala de super-heróis, o olhar que alternava entre curiosidade e medo, tudo nele apertou o coração de Luísa. Pai, ele disse simplesmente quando Ricardo se aproximou. Não houve abraço espontâneo. Não houve corrida emocionada. A formalidade entre pai e filho era quase tão dolorosa de testemunhar quanto a distância entre marido e esposa falsos. E então os olhos do menino pousaram em Luísa. Grandes inquisitivos diretos. Quem é você? Perguntou sem filtros, com a honestidade brutal que só as crianças possuem. Luísa sentiu o peso do olhar de Ricardo em suas costas. Era o primeiro teste real para sua farsa e ambos sabiam disso. O coração acelerou em seu peito enquanto ela se ajoelhava para ficar na altura do menino. Sou Luísa, respondeu suavemente. Seu pai e eu nos casamos há pouco tempo. Algo se agitou nos olhos do menino. Uma compreensão além de sua idade. Você é minha nova mãe? A pergunta era tanto acusação quanto súplica. O ar pareceu solidificar-se. Luísa podia quase sentir o pânico emanando de Ricardo atrás dela. Este era o momento para o qual não haviam ensaiado. A pergunta que temiam desde o início. Não estou aqui para substituir sua mãe, Lucas, respondeu com sinceridade, olhando diretamente nos olhos da criança. Ninguém poderia, ela será sempre sua mãe, único e especial. Estou aqui para ser sua amiga, se você me permitir. E, quem sabe, um dia parte da sua família? Algo na honestidade da resposta pareceu tocar o menino. Ele a estudou com a intensidade característica dos Farias, como se tentasse enxergar através dela, verificar a verdade em suas palavras. Então, para surpresa de todos, especialmente de Ricardo, Lucas estendeu a mão pequena para Luísa. Tenho fome, declarou simplesmente. A vovó Verônica nunca deixava eu comer antes das refeições, mas estou com muita fome agora. O alívio que percorreu Luísa foi quase físico em sua intensidade. Sorriu, segurando a mãozinha oferecida como se fosse o mais precioso dos tesouros. Que coincidência, respondeu com uma animação que não precisava fingir. Acabei de fazer cookies de chocolate na cozinha. Quer experimentar? O aceno entusiástico de Lucas e o pequeno sorriso que iluminou seu rosto foram a primeira vitória daquela estranha família improvisada. Observando de longe, ainda parado no mesmo lugar, Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos. O início de uma esperança que não ousava nomear. As semanas que se seguiram estabeleceram um ritmo surpreendentemente natural entre os três. Lucas, embora inicialmente cauteloso, floresceu sob os cuidados pacientes de Luísa. A mansão, antes silenciosa como um túmulo, agora ecoava com sons de vida, risadas infantis, música tocando durante o preparo das refeições, o bater de pequenos pés correndo pelos corredores. Para Ricardo, observar a transformação era como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa. Fascinante, surreal e, ao mesmo tempo, dolorosamente tentador. Em certos momentos, quase conseguia acreditar na ilusão que haviam criado. Ele parece gostar de você, comentou uma noite, quando finalmente estavam sozinhos após colocarem Lucas para dormir. Tarefa que Luísa assumira naturalmente para o alívio silencioso do pai inexperiente. Estavam na varanda, um espaço antes nunca utilizado, que Luísa transformara em um recanto acolhedor com plantas e luzes suaves, o aroma de jasmim no ar, a brisa morna da noite primaveril, a proximidade não planejada de seus corpos nas cadeiras vizinhas, tudo criava uma atmosfera perigosamente íntima. Crianças são boas em perceber quem realmente se importa com elas. Luísa respondeu exausta, mas satisfeita com o progresso do primeiro mês. Uma mecha de cabelo castanho escapou de seu coque improvisado
emoldurando seu rosto de uma forma que Ricardo se pegou, observando por tempo demais. Você deveria tentar. Tentar o quê? A pergunta saiu mais defensiva do que pretendia. Se importar. Demonstrar que se importa. Luísa virou-se para encará-lo diretamente, seus olhos refletindo as pequenas luzes da varanda. Ele passou o dia todo tentando impressionar você, caso não tenha notado. Ricardo franziu o senho, genuinamente confuso. Do que está falando? Os desenhos que ele mostrou, as histórias que contou sobre a escola, o jeito como ficou te observando enquanto fingia estar entretido com os brinquedos? Luísa balançou a cabeça incrédula. Para um homem tão observador nos negócios, você é surpreendentemente cego com seu próprio filho. As palavras atingiram Ricardo como uma bofetada. Seu primeiro instinto foi reagir com raiva. Quem era ela para julgar sua paternidade? Mas algo na expressão de Luísa, não acusatória, mas genuinamente preocupada, desarmou sua defesa habitual. Em vez da resposta cortante que ela esperava, Ricardo apenas suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto cansado. O gesto, tão humano, tão desprovido da máscara de controle que sempre usava, surpreendeu a ambos. Não sei como fazer isso, Luísa, admitiu, olhando para as próprias mãos, como se ali pudesse encontrar respostas. Não sei como ser pai. A vulnerabilidade na confissão a desarmou. Por um momento, viu além do empresário frio, além do viúvo amargurado, viu apenas um homem assustado diante da responsabilidade mais importante de sua vida. Ninguém nasce sabendo, ela disse suavemente, cedendo ao impulso de cobrir a mão dele com a sua por um breve instante. O toque, embora fugaz, enviou uma corrente elétrica pelo braço de ambos. Luísa retirou a mão rapidamente, assustada com a própria ousadia e com a intensidade da sensação. Meu pai costumava dizer que amar é um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Os olhares se encontraram e algo indefinível passou entre eles. Uma compreensão silenciosa, uma conexão que ia além do acordo de papel que haviam assinado. E se eu não souber como amar mais? A pergunta pairou no ar como uma confissão dolorosa, tão baixa que Luísa quase pensou tê-la imaginado. O homem diante dela não era mais o bilionário arrogante, mas alguém que perdera tanto que temia não ter mais nada para dar. Luísa hesitou apenas um instante antes de responder. Então eu te ensino. As palavras, simples e diretas, cruzaram o espaço entre eles carregadas de um significado que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Ricardo sentiu algo dentro de seu peito, um órgão que acreditava ter morrido junto com Beatriz, contorcer-se dolorosamente. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas carregado de possibilidades não pronunciadas. Acima deles, o céu estrelado parecia testemunha silenciosa de um momento que não estava nos planos, de uma conexão que não estava no contrato. É melhor eu me recolher, Luísa disse, finalmente levantando-se. A brisa noturna agitou seu vestido leve, delineando por um instante as curvas que Ricardo tentava profissionalmente não notar. Amanhã Lucas quer fazer panquecas no café da manhã. Luísa, ele chamou quando ela já estava na porta. Quando se virou, viu-o ainda sentado, a expressão indecifravelmente complexa. Obrigado. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Boa noite, Ricardo. Sozinho na varanda, fitando a noite, Ricardo Farias sentiu-se irremediavelmente perdido. No acordo comercial que propusera, não havia cláusulas para lidar com o calor que sentira quando os dedos dela tocaram os seus. Não havia parágrafos regulando o que fazer quando o sorriso dela começava a ser a parte do dia que mais aguardava.
Não havia proteção contratual contra a perigosa sensação de que aquela família forjada na mentira começava a parecer mais real que qualquer coisa que conhecera antes. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina surpreendentemente harmoniosa. Luísa insistia em preparar o café da manhã pessoalmente, apesar dos protestos de Dona Elisa. O aroma de comida caseira, algo que a mansão não conhecia há anos, preenchia as manhãs, trazendo cor às faces de Lucas e, embora ele tentasse disfarçar, um crescente apetite também em Ricardo. Gradualmente, o empresário começou a chegar mais cedo do trabalho a tempo de jantar com eles e participar do ritual de colocar Lucas para dormir. Suas tentativas desajeitadas de ler histórias infantis, modulando a voz grave para interpretar personagens diferentes, arrancavam risadas de Lucas e eram como música para Luísa. Em uma noite particularmente especial, Ricardo surpreendeu a todos aparecendo com ingressos para o zoológico no fim de semana. O olhar de pura alegria no rosto de Lucas quando o pai o carregou nos ombros para ver melhor as girafas foi um momento que Luísa secretamente fotografou e guardou como um tesouro, não para o contrato, não como prova para juízes ou ex-sogras, mas para si mesma, como recordação de que, mesmo em histórias improváveis como a deles, momentos de genuína felicidade são possíveis. Na terceira semana, Mateus veio visitar, cheio de desconfiança e hostilidade mal disfarçada. Os olhos do jovem de 17 anos, tão parecidos com os da irmã, em sua intensidade e determinação, examinavam cada detalhe da mansão como um detetive procurando pistas de um crime. A tensão era palpável quando os dois homens se encontraram, o milionário e o estudante determinado, separados não apenas por 3 décadas de idade, mas por mundos de experiência tão distantes quanto galáxias. "Então você é o cara que comprou minha irmã?", Mateus disse sem rodeios, quando finalmente ficaram sozinhos na biblioteca, após um almoço onde a conversa educada mal disfarçara as correntes subterrâneas de desconfiança. A brutalidade direta da acusação não pareceu surpreender Ricardo. Estudou o jovem com novos olhos, reconhecendo nele a mesma dignidade inabalável que o atraíra em Luísa, aquela recusa em se curvar mesmo quando todas as cartas estavam contra você. "Prefiro pensar que fizemos um acordo mutuamente benéfico", respondeu calmamente, servindo-se de um copo d'água para ocupar as mãos que, inexplicavelmente, sentiam necessidade de movimento. "E o que acontece quando o contrato acabar?" Mateus apoiou-se para frente na cadeira de couro, os olhos fixos como dardos nos de Ricardo. "Quando você tiver o que quer e não precisar mais dela." A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago, não pela acusação em si, que era justa, mas porque, pela primeira vez desde que propuseram o acordo, a ideia de Luísa deixando aquela casa em 1 ano lhe pareceu insuportável. A imagem mental da mansão, voltando à sua antiga esterilidade silenciosa, sem o aroma de sua comida, sem suas flores nas jarras que antes eram apenas decorativas, sem a maneira como a luz parecia segui-la pelos cômodos, era como imaginar o retorno a um inverno eterno. "Não pretendo prejudicar sua irmã", respondeu finalmente, sem realmente responder à pergunta que nem ele mesmo sabia como enfrentar. "Sabe o que é incrível sobre a Luísa?" Mateus continuou ignorando a resposta evasiva, seus olhos fixos nos de Ricardo, com uma intensidade que fazia o homem mais velho sentir-se quase intimidado, apesar da discrepância absurda de poder entre eles. "Ela sempre conserta coisas quebradas. Sempre. Desde que éramos crianças, quando nossos pais morreram, quando o dinheiro acabou, quando a escola queria me expulsar,
quando tudo parecia impossível, ela encontrava um jeito de consertar. Ricardo pensou no cavalo de madeira restaurado, nas paredes da mansão agora coloridas, no sorriso recém-descoberto de Lucas, nas pequenas rachaduras que começavam a aparecer em seu próprio coração congelado. Ela tem esse dom, concordou suavemente. Mas tem uma coisa que ela nunca conseguiu consertar. Mateus inclinou-se ainda mais para a frente, seus olhos agora duros, protetores. Ela mesma. Depois que nossos pais morreram, ela se quebrou também. Só que ninguém viu porque ela estava ocupada demais, consertando todos ao redor. As palavras pairaram entre eles como uma revelação. E de repente, Ricardo enxergou mais claramente a mulher que vivia sob seu teto. Não apenas a solução conveniente para seu problema, não apenas a madrasta surpreendentemente eficiente, mas uma mulher com suas próprias feridas, cuidadosamente escondidas, sob camadas de força e determinação. Lembrou-se dos momentos em que a pegara, olhando para o vazio, com uma tristeza fugaz que desaparecia tão logo notava ser observada. Das noites em que a ouvira caminhando pelos corredores quando todos dormiam. Do modo como ela tocava as fotografias de família que espalhara pela casa com uma reverência quase dolorosa. «Por que está me contando isso?» perguntou finalmente, a voz mais rouca do que pretendia. «Porque se você quebrar minha irmã ainda mais...» Mateus deixou a ameaça no ar, sua coragem desproporcional à diferença abissal de poder, idade e recursos entre eles. Ricardo encontrou-se respeitando profundamente o jovem. Naquele momento não via um adolescente tentando intimidar um homem que poderia destruí-lo com uma ligação, mas um guerreiro defendendo o único tesouro que realmente possuía, o amor de sua irmã. «Não vou magoá-la», prometeu, sentindo o peso de cada palavra. «Você tem minha palavra». O problema, Ricardo percebeu mais tarde naquela noite, observando Luísa dormindo no sofá da sala de TV, com Lucas aninhado em seus braços, enquanto os créditos de um filme de animação rolavam na tela, é que palavras de honra nada significavam quando corações já estavam envolvidos. E o dele, sem que percebesse, começava perigosamente a reaprender o significado de amar. Com cuidado para não acordá-los, cobriu ambos com uma manta leve. Seus dedos, antes de se afastarem, ousaram tocar brevemente a bochecha de Luísa. O contato, mesmo tendo durado menos que um segundo, enviou um choque através de seu corpo que nenhum contrato poderia ter previsto. Em outra noite, uma tempestade violenta castigava São Paulo. Relâmpagos cortavam o céu escuro, seguidos por trovões que faziam a estrutura da mansão vibrar ligeiramente. Luísa estava na biblioteca, tentando distrair-se com um livro, quando as luzes piscaram várias vezes, antes de se apagarem completamente. A escuridão súbita a paralisou por um momento. Seu coração acelerou instantaneamente, a respiração ficando curta e superficial. Uma reação que não conseguia controlar, não importava quanto tempo passasse. Foi assim que Ricardo a encontrou, minutos depois, guiando-se pela fraca luz do celular. Luísa estava encolhida em uma poltrona, abraçando os próprios joelhos, os olhos fechados com força. «Luísa, você está bem?» perguntou, aproximando-se cautelosamente para não assustá-la ainda mais. Ela tentou responder, mas sua voz falhou. Limitou-se a balançar a cabeça negativamente. Ricardo ajoelhou-se ao lado da poltrona, colocando uma vela acesa na mesa próxima. A luz trêmula iluminou o rosto de Luísa, revelando lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. «É apenas uma queda de energia», ele disse suavemente. «O gerador deve ligar automaticamente em... alguns...»
Não é isso. Ela interrompeu, a voz quebrada. Eu tenho medo do escuro desde o acidente. Ricardo permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para continuar se quisesse. Meus pais morreram numa noite como esta. Luísa continuou, as palavras saindo como se cada uma custasse um esforço imenso. A tempestade derrubou uma árvore na estrada. O carro ficou preso nas ferragens. Eu fiquei 3 horas no escuro, preso ao lado deles, antes que os socorristas chegassem. Ricardo sentiu sua própria garganta apertar. Sem pensar, pegou a mão dela entre as suas. Quando o blackout acontece, é como se eu voltasse para aquela noite, ela confessou. Sei que é tolice, mas... Não é tolice. Ele respondeu, sua voz mais suave do que Luísa jamais ouvira. O luto tem formas diferentes de se manifestar em cada um de nós. Um trovão particularmente alto fez Luísa apertar involuntariamente a mão de Ricardo. Ele não se afastou. Depois que Beatriz morreu, disse ele lentamente, como se as palavras fossem objetos pesados e pontiagudos em sua boca, eu não consegui dormir em nossa cama por quase 1 ano. Dormia no sofá do escritório. Todas as noites. Era a primeira vez que ele mencionava a esposa falecida de maneira tão pessoal. Luísa abriu os olhos, encontrando os dele na penumbra iluminada pela vela. O que ajudou? Perguntou baixinho. Ricardo sorriu tristemente. O tempo. Não muito, para ser honesto. Acho que apenas aprendi a viver com o vazio ao lado, até que um dia a energia voltou subitamente, as luzes da biblioteca acendendo-se de uma vez. Luísa piscou várias vezes, ajustando-se à claridade, mas não soltou a mão de Ricardo, nem ele a dela. Até que um dia, ela incentivou, até que um dia alguém quebrou um vaso Ming muito valioso, ele completou, com um pequeno sorriso nos lábios. Dessa vez, foi Luísa quem sorriu, as lágrimas ainda brilhando em seus cílios. Obrigada, ela disse simplesmente. Por quê? Por me mostrar que não sou a única quebrada aqui. Ricardo assentiu, finalmente soltando sua mão e levantando-se. Antes de sair, porém, virou-se uma última vez. Luísa, se acontecer de novo, meu quarto é o 3º à direita no corredor leste. A porta estará aberta. O que ele não disse, o que não precisava dizer, era que aquela era a primeira vez em 4 anos que oferecia a alguém entrar em seu espaço mais íntimo e que ainda começava a se interessar mais pelo passado dela do que pelo acordo que definiria seu futuro. Porém, a primeira grande crise veio quando Verônica, a ex-sogra, chegou sem aviso prévio em um sábado ensolarado. A Mercedes prata estacionou na entrada com a precisão de um míssil teleguiado e a mulher de 55 anos emergiu como uma rainha visitando uma colônia rebelde. Elegância impecável, sorriso calculado, olhos frios avaliando cada detalhe. Encontrou a suposta família feliz fazendo um piquenique no jardim, algo que a antiga mansão Farias jamais testemunhara. Um cobertor xadrez sobre a grama perfeita, uma cesta de frutas e sanduíches, jogos de tabuleiro espalhados e risadas que pareciam tão autênticas que por um momento até mesmo Verônica hesitou em sua certeza de que tudo não passava de uma elaborada encenação. Mamãe, olha como eu consigo subir alto, Lucas gritou do balanço novo, suas perninhas balançando no ar sem perceber a tempestade que se formava na expressão de Verônica. Mamãe! A palavra atingiu todos os adultos de maneiras completamente diferentes. Para Verônica, foi como uma bofetada, um insulto à memória da filha falecida. Para Ricardo, uma revelação inquietante que o forçava a confrontar a realidade de quanto sua família de mentira havia se tornado verdadeira. Para Luísa, um misto de alegria e culpa devastadora, porque seu coração inundava-se de amor ao ser chamada assim.
mas era um título que não merecia, um papel que interpretava por dinheiro. Vejo que a farsa está mais convincente do que esperava. Verônica comentou acidamente quando finalmente estavam dentro da casa, Lucas distraído com um novo jogo eletrônico no quarto. Até meu neto foi completamente enganado. A sala de estar, agora decorada em tons quentes de terracota e dourado, acentuava o contraste entre a frieza elegante de Verônica e o calor que Luísa havia trazido àquele espaço. A tensão no ar era quase palpável. Não há engano no amor que Luísa dedica a Lucas. Ricardo respondeu, sua voz perigosamente controlada. Estava de pé próximo à lareira, enquanto Luísa permanecia silenciosamente sentada no sofá, mãos cruzadas, sobre o colo, em uma tentativa de esconder seu tremor. Amor? Verônica riu, um som frio e calculado como cristal quebrando. Ou interesse em sua fortuna, Ricardo? Quanto tempo levou para esta empregada passar de limpar seu chão para dividir sua cama? O insulto pairou no ar como veneno. Luísa sentiu o rosto queimar não de vergonha, mas de uma raiva que raramente permitia-se sentir. Ainda assim, permaneceu em silêncio, sua dignidade intacta, apesar da humilhação. Foi esse silêncio dignificado que enfureceu ainda mais Verônica, acostumada a provocar reações explosivas. Você merece saber com quem realmente se casou. A mulher continuou virando-se para Ricardo, o sorriso cruel, iluminando seu rosto de porcelana. Mandei investigá-la. Sabe que ela trabalhou em 3 casas diferentes antes da sua? Em todas, coincidentemente, havia homens ricos e influentes. Interessante padrão, não acha? Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. A possibilidade, que jamais havia considerado, de que talvez não fosse o primeiro a contratar Luísa para um papel de que talvez ela fosse mais experiente nesse jogo do que demonstrava, atingiu-o como um tapa. Olhou para ela, esperando. O quê? Negação? Explicação? Mas, novamente, Luísa permaneceu em silêncio, apenas seus olhos brilhando com lágrimas contidas que se recusava a derramar na frente de Verônica. Lucas passará o próximo fim de semana comigo, a mulher declarou, aproveitando-se da brecha que acabara de criar. Quero conversar adequadamente com meu neto sobre certas verdades. A ameaça, velada, era clara. Verônica sabia, ou pelo menos suspeitava fortemente, que o casamento era uma farsa e usaria isso contra eles, contra a guarda de Lucas, se não conseguisse o que queria. Quando a mulher finalmente partiu, após uma teatral despedida do neto, o silêncio entre Ricardo e Luísa era ensurdecedor. Permaneceram na sala de estar, agora parecendo menor e mais sufocante, apesar de suas paredes recém-coloridas. É verdade? Ele finalmente perguntou, os olhos fixos em um ponto além do ombro dela, incapaz de encará-la diretamente. Sobre as outras casas? Sim, Luísa respondeu simplesmente, a voz calma apesar da tempestade interior. Trabalhei como diarista em 3 mansões antes da sua. E os homens? O tom dele, uma mistura de ciúme e desconfiança que não tinha direito de sentir, acendeu uma fagulha de indignação em Luísa. Em uma casa trabalhei para um viúvo de 82 anos que me tratava como neta e me ensinou a jogar xadrez nas tardes de domingo, quando terminava a faxina. Ela respondeu cada palavra deliberadamente clara. Na outra, para um médico aposentado que havia perdido a esposa recentemente. Quando soube que Mateus queria ser médico também, emprestou vários livros e pagou um semestre de cursinho preparatório para ele. Dizia que via no meu irmão a mesma paixão pela medicina que ele teve na juventude. Na terceira, para uma família com 3 filhos pequenos, que me demitiu quando o marido, bêbado,
tentou me agarrar à força após uma festa, e eu quebrei um vaso Ming na cabeça dele para me defender. As palavras pairaram entre eles, carregadas de verdade crua. Ricardo sentiu vergonha por sua desconfiança momentânea, por ter permitido que as insinuações venenosas de Verônica plantassem a semente da dúvida. Por que não se defendeu das acusações dela? Luísa finalmente o encarou, seus olhos refletindo uma força tranquila que o desconcertava e, ao mesmo tempo, o atraía irresistivelmente. Porque pessoas como Verônica já decidiram quem sou antes mesmo de me conhecerem. Não existe defesa contra o preconceito, Ricardo. E pessoas como você, ela hesitou, a voz suavizando-se com uma tristeza resignada. Pessoas como você sempre acreditarão nelas primeiro. A verdade daquela acusação silenciosa atingiu profundamente. Naquele momento, Ricardo Farias, que construíra um império baseado em calcular riscos e antever problemas, que nunca entrava em uma negociação sem conhecer todas as variáveis, percebeu que estava completamente despreparado para o maior risco de todos, o de se apaixonar pela mulher que pagara para fingir amá-lo. Eu não acreditei nela, disse finalmente, avançando um passo na direção de Luísa. Mas duvidou de mim por um instante que fosse. Ela respondeu, levantando-se, para manter a distância entre eles. E isso é suficiente. Quando ela saiu da sala, deixando-o sozinho com seus pensamentos tempestuosos, Ricardo compreendeu que o contrato que assinaram, com suas cláusulas frias e calculadas, não tinha previsto a variável mais importante, que corações não obedecem a parágrafos, que sentimentos não podem ser regulados por assinaturas. O fim de semana em que Lucas ficou com a avó transformou a mansão em um lugar sombrio novamente. Ricardo mergulhou no trabalho como se a casa sem o filho e sem a presença luminosa de Luísa fosse insuportável. Ela, por sua vez, vagava pelos cômodos como um fantasma, a incerteza corroendo sua habitual confiança. O que Verônica estaria dizendo ao menino? Que sementes de dúvida e desconfiança estaria plantando? E mais importante, qual seria o impacto em Lucas, uma criança já marcada pela perda precoce da mãe, agora preso em uma teia de adultos com agendas conflitantes? Quando Lucas retornou na noite de domingo, a transformação era evidente. O menino, antes afetuoso, agora olhava para Luísa com desconfiança, respondendo às suas perguntas carinhosas, com monossílabos frios. A tensão culminou durante o jantar, quando Lucas, brincando distraidamente com a comida em vez de comê-la, soltou a bomba que Verônica cuidadosamente preparara. "Vovó disse que você só está aqui pelo dinheiro do papai", declarou durante o jantar, com a brutal honestidade das crianças. "Disse que você não é minha mãe de verdade e nunca vai ser, que minha mãe de verdade era bonita e inteligente, não uma empregadinha." O garfo de Ricardo congelou no ar. O rosto de Luísa empalideceu como se tivesse recebido um tapa físico. A palavra empregadinha, na boca inocente de Lucas, carregava todo o veneno que Verônica destilara. "Lucas!" Ricardo repreendeu, mas o estrago estava feito. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Luísa, colocando o guardanapo cuidadosamente sobre a mesa e levantando-se com dignidade. "Com licença", disse simplesmente, a voz controlada apesar da dor evidente em seus olhos. "Acho que perdi o apetite." Mais tarde, após colocar um Lucas relutante na cama, o menino permitindo o beijo de boa noite apenas por hábito, sem o abraço apertado que se tornara parte do ritual, Luísa encontrou Ricardo no escritório, uma garrafa de uísque pela metade à sua frente. A luz dourada do abajur lançava sombras alongadas sobre suas feições cansadas, acentuando as linhas que a preocupação gravara em seu rosto.
Isso não vai funcionar, ela disse baixinho, permanecendo na porta como se temesse entrar completamente naquele território perigoso. Verônica está envenenando Lucas contra mim, contra nós. Ela vai expor nosso acordo ao juiz. Deixe que tente, Ricardo respondeu, a voz ligeiramente alterada pelo álcool, um brilho desafiador nos olhos. Tenho os melhores advogados. Ela não vai tirar meu filho de mim novamente. Não é sobre advogados, Ricardo. A frustração finalmente rompeu a compostura de Desai. Luísa, é sobre seu filho. Estamos confundindo aquela criança, fazendo-o acreditar em uma família que não existe de verdade. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, carregadas de uma verdade que ambos vinham evitando desde que a farsa começara a sentir-se real demais. E quem disse que não existe de verdade? A pergunta pairou entre eles como uma bomba prestes a explodir. Ricardo levantou-se, o copo de uísque esquecido sobre a mesa, aproximando-se lentamente. A luz morna do escritório suavizava suas feições, tornando-o mais jovem, mais vulnerável. O que estamos fazendo, Luísa? O que é isso entre nós? Ela deu um passo para trás, subitamente assustada não com ele, mas com a intensidade do que sentia. Um redemoinho de emoções, para as quais não havia se preparado, não havia se protegido. Um contrato, respondeu com voz trêmula, as costas agora pressionadas contra a porta fechada, sem rota de fuga. Um acordo comercial, lembra? É isso que diz a sua consciência quando deita na cama à noite. Ricardo avançou mais um passo, reduzindo o espaço entre eles a pouco mais que um braço de distância, quando sorri ao ver Lucas correndo para mim quando chego do trabalho. Quando conserta não apenas objetos quebrados nesta casa, mas pessoas também. Ele estava perigosamente próximo agora, seu perfume caro e familiar, envolvendo-a como uma névoa intoxicante. Luísa sentiu o coração bater tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Sua respiração acelerou, o calor subindo pelo pescoço até as faces. Não confunda gratidão com amor, Ricardo. As palavras saíram fracas, sem convicção. Você precisa de mim para manter seu filho. Eu preciso do seu dinheiro para o futuro do meu irmão. É uma troca justa, nada mais. Mentirosa, ele sussurrou, seus olhos escuros fixos nos lábios dela. O primeiro beijo deles não foi como nos contos de fadas. Não houve música orquestral, nem fogos de artifício, nem a sensação de que o mundo parava. Foi desesperado, confuso, carregado de dúvidas e desejos reprimidos. Foi real. As mãos de Ricardo em sua cintura eram ao mesmo tempo gentis e possessivas, como se temesse que ela pudesse desaparecer se não a segurasse com força suficiente. As mãos dela em seu peito, inicialmente para afastá-lo, agora se agarravam à sua camisa como se temesse cair, ou talvez voar. O calor entre eles cresceu como uma tempestade de verão, intenso e inesperado. Luísa sentiu-se derreter contra ele, cada centímetro de seu corpo respondendo a um desejo que não sabia existir dentro dela até aquele momento. O sabor dele, o uísque caro e algo mais profundo, mais essencialmente Ricardo, a intoxicava. Quando finalmente se separaram, ofegantes, a realidade caiu sobre eles como água fria. O que haviam feito? Que linha haviam cruzado? Que complicação traziam agora para um acordo já delicado o suficiente? Isso foi um erro, Luísa declarou, afastando-se bruscamente, seus dedos tocando os lábios como se pudesse apagar o calor do beijo. Mas não podia. Sabia que nunca poderia. Luísa, não. Ela ergueu a mão, impedindo-o de se aproximar novamente. Temos um contrato com cláusulas específicas. Esta não é uma delas. Com essas palavras virou-se e saiu apressadamente do escritório, fugindo não apenas de Ricardo, mas dos próprios sentimentos
que ameaçavam subjugá-la. Enquanto corria para seu quarto, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, porque a verdade que não ousava admitir era simples e devastadora. Estava apaixonada pelo homem que a comprara. Sozinho no escritório, Ricardo deixou-se cair pesadamente na cadeira, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração absoluta. O que estava fazendo? Como permitira que as emoções contaminassem o acordo limpo e organizado que haviam estabelecido? E mais importante, como continuariam a viver sob o mesmo teto depois disto? A tensão entre eles cresceu nas semanas seguintes, alimentada pelo beijo não mencionado e pelo comportamento cada vez mais hostil de Lucas. A criança, confusa pelas informações contraditórias dos adultos que amava, agia com rebeldia crescente, fazendo birra na escola, recusando-se a dormir no horário, testando limites que antes respeitava. Dona Elisa, testemunha silenciosa da transformação, observava com preocupação crescente. Via os olhares furtivos que Ricardo lançava a Luísa quando achava que ninguém percebia. Notava como Luísa desviava o caminho para evitar encontrá-lo nos corredores. Sentia a atenção que permeava jantares outrora agradáveis, transformados agora em rituais silenciosos. O clímax chegou durante um jantar importante com sócios de Ricardo. A mansão estava impecável, preparada por Luísa para impressionar conforme o contrato exigia. Ela mesma, determinada a cumprir seu papel até o fim, vestia um elegante vestido azul meia-noite que Ricardo comprara para a ocasião, os cabelos presos em um coque elaborado que destacava a linha graciosa de seu pescoço. Durante a maior parte da noite, a farsa funcionou perfeitamente. Luísa encantou os convidados com uma naturalidade que surpreendeu até Ricardo. Falava sobre arte, comentava notícias recentes, sorria com charme contido, a perfeita anfitriã, a esposa ideal, até que um dos convidados a reconheceu. Espere, você não era a faxineira da casa dos Peterson? Tenho certeza que a vi lá quando visitei Thomas ano passado. O comentário, lançado casualmente durante a sobremesa, caiu sobre a mesa como uma granada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Ricardo, esperando sua reação. Luísa sentiu o chão desaparecer sob seus pés, o gosto amargo da humilhação subindo-lhe à garganta. Acredito que está confundindo minha esposa com outra pessoa, Ricardo respondeu finalmente. Mas sua voz faltava a convicção necessária, o instante de hesitação traindo-o. O estrago estava feito. Por trás dos sorrisos educados, viu os olhares de desdém. Ouviu os comentários sussurrados atrás de taças de cristal. Então os rumores eram verdadeiros. Ele realmente se casou com a empregada. Que escândalo! Coitado do Lucas! Luísa suportou tudo com a dignidade silenciosa que era sua marca, registrada. Mas por dentro, algo se quebrava irremediavelmente. Não pela humilhação em si, já enfrentara preconceito suficiente em sua vida, mas pela maneira como Ricardo reagira. Não com orgulho de quem a escolhera, mas com a vergonha de quem fora descoberto em um erro embaraçoso. Quando o último convidado partiu, a explosão foi inevitável. Por que não me defendeu? Ela exigiu, lágrimas de humilhação finalmente escapando quando ficaram sozinhos no hall de entrada. Por que não disse a verdade, que sim, eu limpava chãos para sobreviver, que não tenho vergonha disso, que você se apaixonou por mim mesmo assim? Ricardo congelou. Apaixonou? Não foi isso que eu... Não importa, não. Luísa socou o peito dele, frustrada com sua própria vulnerabilidade. Você é igual a todos eles, tem vergonha de quem eu sou, do que eu era. Isso é injusto.
Ricardo segurou seus pulsos, impedindo-a de continuar golpeando-o. O que esperava que eu fizesse? Confirmasse na frente dos meus principais investidores que me casei com a empregada? Isso destruiria minha credibilidade. As palavras, uma vez ditas, não podiam ser recolhidas. O rosto de Luísa se transformou, como se ele a tivesse esbofeteado. Então é isso que sou para você, a empregada que comprou. A voz dela era um sussurro cortante, mais doloroso que qualquer grito. Obrigada por esclarecer. Luísa, não foi isso que quis dizer. Mas ela já se afastava, dignidade intacta mesmo com o coração em pedaços. Acho que nosso acordo precisa de alguns ajustes, Sr. Farias, disse formalmente, usando o tratamento distante que havia meses abandonara. A partir de hoje voltamos ao que realmente somos, um homem rico e sua propriedade temporária. O som da porta de seu quarto fechando soou como o final de algo que nunca tivera chance de realmente começar. Na manhã seguinte, Ricardo encontrou o café da manhã servido impecavelmente, mas Luísa não estava à mesa como de costume. Em vez disso, havia um bilhete formal informando que Mateus estava no hospital, necessitando de uma cirurgia de emergência após um acidente na escola técnica. Ricardo passou o dia inteiro tentando contatá-la, mas Luísa não atendia suas ligações. O bilhete explicando sobre o acidente de Mateus o deixou preocupado, mas também frustrado por não poder ajudar imediatamente após a discussão da noite anterior. Ao longo dos 3 dias seguintes, tentou repetidamente falar com ela, deixando mensagens que iam da formalidade inicial até súplicas mais pessoais. A mansão, antes tão viva, parecia novamente um mausoléu sem sua presença. Cada objeto que ela transformara, cada canto que iluminara com sua personalidade, agora servia apenas para acentuar sua ausência. Lucas, inicialmente confuso com o sumiço repentino de Luísa, começou a fazer perguntas que Ricardo tinha dificuldade em responder. As explicações superficiais sobre ela precisou ajudar o irmão não satisfaziam a criança, que se tornava mais irritadiça a cada dia. Foi Dona Elisa quem começou a mudar a percepção do menino. Durante as refeições, quando Lucas empurrava a comida sem vontade, a governanta sentava-se ao seu lado. Sabe, jovem Lucas, ela dizia enquanto arrumava o guardanapo no colo do menino. Sua mãe Luísa me ensinou a fazer esse molho exatamente do jeito que você gosta. Ela não é minha mãe, Lucas respondia automaticamente, repetindo o que a avó havia lhe dito. Mas seus olhos traíam a confusão em seu coração. Ah, não? Dona Elisa respondia com suavidade. Quem mais sabe que você gosta da crosta do pão cortada? Quem mais coloca aquele urso azul exatamente na posição certa toda noite? Quem mais consegue fazer você comer brócolis misturando com aquele queijo especial? Em pequenos momentos como esses, repetidos várias vezes ao dia, a sábia governanta ia desconstruindo a influência de Verônica, lembrando o menino dos pequenos atos de amor que Luísa realizava diariamente. Ela está cuidando do irmão dela, assim como cuida de você, explicou Dona Elisa, enquanto arrumavam juntos o quarto do menino. Porque é isso que as pessoas que amam fazem, cuidam umas das outras. À noite, quando encontrava Lucas contemplando o cavalo de madeira restaurado, tocando-o com a ponta dos dedos, Ricardo percebia que algo estava mudando na mente do filho. O amor que Luísa plantara não havia sido completamente erradicado pelas palavras venenosas de Verônica. Estava apenas confuso, enterrado sob a influência temporária da avó manipuladora. Na quarta noite, após várias tentativas fracassadas de colocar Lucas para dormir,
o menino finalmente verbalizou o que vinha crescendo dentro dele. Por que ela não volta? Você fez alguma coisa, não fez? Acusou o filho com uma percepção dolorosa para seus poucos anos. Lucas, é complicado. Você brigou com ela. Dona Elisa me disse que vocês tiveram uma discussão feia. Ricardo lançou um olhar surpreso para a porta, onde a governanta passou rapidamente um pequeno sorriso de desculpas em seus lábios. Percebeu então que Elisa havia estado do lado de Luísa o tempo todo, discretamente reconstruindo os laços que Verônica tentara destruir. Ela vai voltar? Os olhos do menino estavam marejados, sua voz pequena. Eu não sei. Ricardo respondeu honestamente. Foi então que a frustração de Lucas explodiu em uma raiva que surpreendeu até mesmo seu pai. Eu odeio você. Você fez ela ir embora. Quero a Luísa de volta. Dona Elisa disse que ela me ama de verdade. Ela é minha mãe agora. As palavras atingiram Ricardo como um golpe físico. Sob toda a raiva infantil, havia uma verdade que não podia ignorar. Em poucos meses, Luísa havia se tornado mais importante para Lucas do que todos os presentes caros e visitas supervisionadas que ele oferecera nos anos anteriores. E Dona Elisa, com sua sabedoria silenciosa de décadas, havia reconhecido isso antes de todos. Quando finalmente conseguiu acalmar o filho, prometendo que tentaria falar com Luísa novamente amanhã, Ricardo desceu para um drink que desesperadamente precisava. Na sala de estar, encontrou Verônica confortavelmente instalada, um envelope de documentos nas mãos e um sorriso triunfante nos lábios. Como entrou aqui? Perguntou a exaustão, tornando sua voz mais áspera do que pretendia. Ainda tenho as chaves da casa da minha filha. Ela respondeu com falsa doçura. Vim pegar Lucas. O quê? Agora? São quase 11 da noite e ele acabou de dormir. Não agora. Permanentemente. Verônica agitou o envelope. Tenho aqui documentos provando que seu casamento é uma fraude. Que você pagou aquela mulher para fingir ser esposa e mãe. O juiz vai adorar saber que você enganou o tribunal para obter a guarda. O mundo de Ricardo desabou. Tudo pelo que lutara nos últimos meses, o progresso com Lucas, a família que começavam a formar, tudo ameaçado. Não pelo contrato em si, mas por sua própria incapacidade de admitir que o que começara como farsa transformara-se em algo real. Onde está sua querida esposa comprada, aliás? Verônica provocou servindo-se de um copo do uísque dele sem pedir permissão. Abandonou o barco quando percebeu que não conseguiria mais dinheiro de você? Algo dentro de Ricardo explodiu. Toda a raiva reprimida, a frustração, a dor de estar perdendo algo que só agora percebia o quanto valorizava. Saia da minha casa! Ordenou com uma frieza que não sentia. Você não leva meu filho a lugar nenhum. Não tem escolha, Ricardo. Sem sua empregada fantasiada de esposa, você volta a ser o workaholic, emocionalmente indisponível que sempre foi, e Lucas precisa de uma família de verdade. A verdade, naquelas palavras, era como ácido, mas antes que pudesse responder, um choro desesperado ecoou pela casa. Lucas! Ricardo correu em direção ao som, seguido por Verônica. Encontraram a casa vazia. O choro vinha de algum lugar que não conseguiam identificar. Depois de uma busca frenética, descobriram o menino escondido no sótão, abraçado ao cavalo de madeira restaurado, chorando inconsolavelmente. Ela foi embora por minha culpa? Soluçava. Eu fui mal com ela, porque vovó disse que ela não me amava de verdade. Ricardo abraçou o filho, seu próprio coração partindo ao ver a dor do menino. No rosto de Lucas, viu refletida sua própria perda, sua própria dor. Não foi sua culpa, filho. Foi minha. Eu a magoei.
Vocês estavam fingindo? Vocês não gostam dela de verdade? Lucas perguntou, seus grandes olhos inundados de lágrimas fixos no pai. A pergunta pairou no ar como uma revelação. Ricardo percebeu que, em seu esforço para criar uma farsa convincente, algo verdadeiro e profundamente real havia nascido. Não, filho, respondeu finalmente, a verdade finalmente clara em seu coração. Eu amo Luísa, amo de verdade. Só fui orgulhoso demais para admitir, até para mim mesmo. Verônica assistia à cena, seu plano desmoronando diante da honestidade crua que finalmente emergia. E agora? Perguntou Lucas, sua voz pequena carregando a esperança de uma criança que ainda acreditava que adultos podiam consertar qualquer coisa. Agora? Ricardo respondeu, determinação crescendo em seu peito. Vou buscá-la e pedir perdão. E se ela me aceitar de volta, vamos ser uma família de verdade desta vez. Quando desceram do sótão, Ricardo encontrou mais uma surpresa. A aliança de Luísa sobre a mesa da sala, junto com o contrato rasgado em pedaços. A declaração era clara. O acordo estava terminado. Mas estaria tudo realmente acabado entre eles? O hospital público era um mundo completamente diferente da realidade privilegiada de Ricardo. Corredores apertados, equipamentos antigos, pessoas desesperadas esperando atendimento. Encontrou Mateus numa enfermaria. Olheiras profundas e expressão derrotada. Onde está ela? Perguntou sem rodeios. Mateus o encarou com hostilidade. O que você está fazendo aqui? Veio terminar de destruir minha irmã? A agressividade do jovem era compreensível, mas Ricardo não tinha tempo para enfrentamentos. Cada minuto longe de Luísa parecia uma eternidade. Vim ajudar. Por favor, Mateus. Preciso vê-la. Ela não quer ver você, respondeu o jovem, a exaustão evidente em sua voz. E não precisamos da sua caridade. Não é caridade? Ricardo insistiu, passando as mãos pelos cabelos já desalinhados. Um gesto que jamais permitiria em público antes, mas que agora pouco importava. Sua aparência impecável, como tantas outras máscaras, havia sido abandonada no desespero de recuperar o que realmente importava. É amor. A palavra soou estranha em seus lábios, como uma língua muito esquecida, que tentava reaprender. Mateus estudou o homem à sua frente. O poderoso empresário agora parecia apenas um homem desesperado, com olheiras profundas e a gravata frouxa. Você tem ideia do que fez a ela? Mateus perguntou baixinho, para que outros na sala de espera não ouvissem. Ontem à noite ela estava chorando como nunca vi antes. Nem quando nossos pais morreram ela chorou assim. Ricardo sentiu o peso da culpa esmagar seu peito. Era pior do que imaginava. O que aconteceu com você? O acidente. Máquina antiga na escola técnica. Minha mão ficou presa. Mateus levantou a mão direita, enfaixada. Preciso de cirurgia para recuperar os movimentos dos dedos ou nunca poderei ser cirurgião. Riu sem humor. Irônico, não? Tudo que Luísa fez para me dar um futuro. E agora? Quanto custa a cirurgia? Mais do que jamais poderíamos pagar. Estamos na fila do SUS, mas pode levar meses, anos talvez. E tempo é o que não temos. Quanto mais demorar, menor a chance de recuperação completa. Ricardo já estava com o telefone na mão. Considere pago. Agora, por favor, me diga onde está a sua irmã. Mateus hesitou apenas um instante, seus olhos examinando o rosto de Ricardo com intensidade, como se procurasse qualquer sinal de falsidade. O que encontrou pareceu satisfazê-lo. Ela desceu para pegar um ar na praça em frente ao hospital, mas não espere ser bem recebido. Luísa estava sentada no banco da praça, olhando para o céu cinzento que prometia chuva. Estava tão diferente da mulher elegante
que Ricardo se acostumara a ver. Roupa simples, cabelo preso sem cuidado, olheiras fundas. E ainda assim, nunca a achou tão linda. A vulnerabilidade em seu rosto, sem maquiagem ou pretensões, tocou algo profundo dentro dele. Esta era a verdadeira Luísa, não a esposa perfeita do contrato, nem a faxineira invisível, mas a mulher real, complexa, imperfeita e absolutamente irresistível. Não precisava vir. Ela disse sem se virar, reconhecendo sua presença apenas pelo silêncio que se formou. Já entendi o recado. Não, você não entendeu? Ricardo respondeu, aproximando-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Eu que não entendi, por tanto tempo. Luísa finalmente o encarou, seus olhos vermelhos de tanto chorar. O coração de Ricardo apertou-se ao ver a dor que causara. O que quer, Ricardo? Já mandei sua aliança de volta. Nosso contrato está encerrado. Não vim pelo contrato. Ele se ajoelhou diante dela, a posição invertendo a primeira vez que se viram. Agora era ele de joelhos. Vim pelo nosso filho. Ele não é meu filho, ela respondeu, a dor evidente em cada palavra. Ele chora todas as noites chamando por você. Está convencido que você foi embora por culpa dele? Isso pareceu atingi-la profundamente. Por um instante, a máscara de indiferença caiu, revelando a preocupação genuína. Você não deveria usar Lucas para me manipular. Não estou manipulando, estou implorando. Ricardo segurou as mãos dela entre as suas, notando pela primeira vez as calosidades que contavam a história de uma vida de trabalho duro. Mãos que haviam limpado seu chão, cozinhado suas refeições, secado as lágrimas de seu filho. Mãos que, percebeu agora, queria segurar pelo resto da vida. Eu estraguei tudo, Luísa, por orgulho, por medo, por não saber reconhecer o que estava bem na minha frente. E o que estava na sua frente, Ricardo? Ela perguntou, sua voz um sussurro. Amor. Um amor que não comprei, que não estava no contrato. Um amor que cresceu enquanto eu não estava olhando, como aquelas flores teimosas que nascem nas rachaduras do concreto. Inesperadas, insistentes, impossíveis de ignorar. Uma única lágrima escorreu pelo rosto dela. Bonitas palavras para alguém que teve vergonha de admitir que se casou com a empregada. Eu mereci isso. Ele abaixou a cabeça. Fui um covarde, mas estou aqui agora, de joelhos, exatamente como te encontrei naquele dia. A diferença é que agora sei que quem estava quebrado era eu, não o vaso. Ricardo, Verônica apareceu com documentos para tirar Lucas de mim. Ele continuou. Disse que sem você eu voltaria a ser o pai ausente que sempre fui. E sabe o que percebi? Que ela está certa. Sem você, sou apenas metade do que poderia ser. Sem você, nossa família é apenas uma casa vazia, cheia de pessoas solitárias. Luísa tentou se afastar, mas ele segurou suas mãos com mais firmeza. Mateus me contou sobre a cirurgia, já está paga. Não precisamos da sua caridade. Ela tentou se levantar, mas ele permaneceu de joelhos, bloqueando o seu caminho. Não é caridade, é família. Iniciei o processo de adoção de Mateus também. Isso a pegou completamente de surpresa. O quê? Se você me aceitar de volta, Luísa, quero que sejamos uma família completa. Você, eu, Lucas e Mateus. Não por contrato, não por conveniência. Por amor. Como posso confiar em você novamente? Ela perguntou, a voz trêmula de emoção contida. Ricardo tirou do bolso um objeto pequeno, um fragmento do vaso chinês que ela quebrara no primeiro dia, agora transformado em um delicado pingente preso a uma corrente fina de ouro. Porque algumas coisas, quando se quebram e são consertadas, ficam mais fortes e mais bonitas nos lugares das rachaduras. Ele ofereceu o pingente a ela. Como você fez comigo?
Como fez com Lucas, como fez com nossa casa. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Luísa. Não sei se consigo. Não estou pedindo uma resposta agora. Ricardo se levantou finalmente, colocando o pingente na mão dela e fechando seus dedos ao redor dele. Estarei esperando, pelo tempo que for necessário, porque finalmente entendi o que você me ensinou, Luísa. Amor não é um contrato com prazo determinado. É uma escolha que se renova a cada dia. Enquanto ele se afastava, Luísa olhou para o pequeno fragmento de porcelana em sua mão, um pedaço quebrado que agora contava uma história diferente. As rachaduras, seladas com fios dourados, transformavam o que fora um desastre em algo valioso. Kintsugi, a arte japonesa de consertar cerâmica quebrada com ouro, celebrando as cicatrizes em vez de escondê-las, como seu próprio coração, agora. Os dias seguintes foram de reflexão profunda para Luísa. Dividida entre o apartamento simples onde crescera e a mansão que, contra todas as expectativas, se tornara seu lar, sentia-se como se estivesse em um limbo entre dois mundos. A cirurgia de Mateus foi um sucesso. Para sua surpresa, não apenas Ricardo pagara pelo melhor cirurgião da cidade, mas aparecia diariamente para visitar o recuperante. O menino trazia desenhos, jogos e histórias animadas sobre o que acontecia em casa. "Por que está fazendo isso?" perguntou Luísa um dia, encontrando Ricardo no corredor do hospital, depois de mais uma visita. "Porque é o certo a fazer", ele respondeu simplesmente. "E por quê? Contrato ou não, já somos uma família. Você pode estar com raiva de mim, Luísa, mas não vou abandonar seu irmão, nem você. Cada pequeno gesto, as visitas, os presentes cuidadosamente escolhidos para Mateus, a reforma surpresa no apartamento para facilitar a recuperação do jovem, o cavalo de madeira que Lucas insistia em trazer a cada visita, iam lentamente reconstruindo a confiança que havia sido quebrada. Na terceira semana após sua partida, Luísa recebeu uma ligação desesperada de Dona Elisa no meio da noite. Lucas estava com febre alta, delirando, e chamava constantemente por ela. Os médicos suspeitavam de uma infecção viral grave. Sem pensar duas vezes, correu para a mansão que deixara para trás. Encontrou Ricardo no quarto do menino. O poderoso empresário, agora apenas um pai aterrorizado, segurando a mão do filho febril. Luísa, o alívio em seus olhos era palpável. Ele não para de chamar por você. Ela se aproximou rapidamente da cama, tocando a testa ardente de Lucas. O menino abriu os olhos brevemente, a febre tornando seu olhar distante e sonhador. "Mamãe", murmurou antes de voltar a dormir, seu pequeno corpo relaxando visivelmente com a presença dela. Aquela palavra, mamãe, desta vez, não trazia culpa ou confusão. Era uma verdade simples do coração de uma criança que, em seu momento mais vulnerável, chamava pelo que mais necessitava. "O médico já veio?" perguntou, assumindo naturalmente o comando da situação. "Sim, disse que é uma virose forte. Precisamos controlar a febre e mantê-lo hidratado." Juntos passaram a noite cuidando de Lucas, trocando compressas frias, administrando medicação, monitorando cada pequena mudança. Quando a febre subia, Ricardo segurava a mão de Luísa, ambos unidos pelo medo compartilhado. Quando finalmente, perto do amanhecer, a febre cedeu. Ambos desabaram exaustos nas poltronas ao lado da cama. "Obrigado por vir", Ricardo sussurrou no silêncio do quarto. "Ele precisava de você. Eu precisava de você." Luísa olhou para o homem à sua frente. Não o milionário, arrogante, não o viúvo amargurado, apenas um pai que amava seu filho, um homem que estava aprendendo a ser vulnerável. "Eu também precisava estar aqui."
admitiu finalmente o pingente de porcelana consertada, brilhando suavemente no pescoço, onde o colocara no momento em que recebera a ligação. Quando o sol nasceu, iluminando o quarto através das cortinas, Lucas acordou para encontrar algo que pensou ter perdido para sempre. Seus pais, juntos ao lado de sua cama, mãos entrelaçadas enquanto dormiam, nas poltronas desconfortáveis. A risada feliz de Lucas, embora fraca pela doença, foi o que os despertou. E foi também o primeiro som de uma nova fase em suas vidas, não mais baseada em contratos e aparências, mas, na verdade, que todos haviam demorado demais para admitir. Naquela manhã, enquanto Lucas tomava seu café da manhã reforçado na cama, Ricardo e Luísa tiveram sua primeira conversa honesta no jardim de inverno. "Eu não sei como fazer isso", admitiu ele, as mãos inquietas em torno da xícara de café. "Nunca imaginei que um contrato de papel poderia se transformar em isso." "E o que é isso exatamente?" Luísa perguntou, ainda cautelosa. A ferida da rejeição pública ainda estava aberta demais. "Algo real", respondeu simplesmente. "Algo que não estava nos planos." Luísa não voltou para a mansão naquele dia, nem no seguinte. Decidiu que, se fossem tentar algo verdadeiro, precisariam começar novamente. Desta vez, sem acordos assinados, sem obrigações contratuais. Mateus ainda precisava de seus cuidados durante a recuperação, e ela precisava de tempo para pensar. Ricardo respeitou sua decisão, embora a casa parecesse ainda mais vazia agora que sabia o que estava perdendo. Nos dias que se seguiram, passou a visitá-los no pequeno apartamento reformado. No início, com a desculpa de acompanhar a recuperação de Mateus, depois sem precisar de pretextos. Trazia flores, não as caras e elaboradas que um dia acharia adequadas, mas margaridas simples que sabia serem as favoritas dela. Às vezes aparecia com Lucas, outras vezes sozinho. Em cada visita, redescobria Luísa como se fosse a primeira vez. Não como a esposa contratada, mas como a mulher complexa e fascinante por quem estava se apaixonando verdadeiramente. Dona Elisa, com sua sabedoria silenciosa, tornou-se a aliada mais inesperada daquele romance. Enquanto, Luísa ainda hesitava em retornar à mansão. A governanta se transformou em uma embaixadora entre os dois mundos. Levava para Ricardo histórias das visitas dele que faziam Luísa sorrir. Trazia para Luísa notícias de como Lucas perguntava por ela todos os dias. "Ele jamais olhou para a senhora Beatriz do jeito que olha para você", confidenciou Elisa certa tarde, enquanto ajudava Luísa a organizar os poucos pertences que ainda estavam na mansão. É como se tivesse esperado a vida toda para encontrar alguém que lhe mostrasse como amar de verdade. Mateus, inicialmente resistente à aproximação de Ricardo, encontrou no homem mais velho um aliado inesperado. Durante sua convalescença, surpreendeu-se quando Ricardo apareceu com livros de medicina que nem sabia que existiam. Mais tarde, quando o jovem recebeu a carta de aceitação para a Faculdade de Medicina, foi Ricardo quem organizou uma pequena celebração, sem ostentação, apenas com as pessoas que realmente importavam. "Você realmente a ama, não é?" Mateus perguntou diretamente uma tarde, quando estavam sozinhos. "Mais do que jamais imaginei ser possível", Ricardo respondeu, sem hesitação. O jovem assentiu uma compreensão mútua, estabelecida entre eles. "Então não estrague tudo novamente." O retorno de Luísa à mansão aconteceu gradualmente, primeiro para jantares ocasionais, depois para ficar com Lucas quando ele pedia especificamente. Com o tempo, suas roupas começaram a migrar de volta para o closet, seus livros reapareceram nas estantes e o perfume de lavanda voltou a preencher os corredores. Desta vez, porém,
não ocupou o quarto de hóspedes. Na primeira noite que passou novamente na mansão, Ricardo a esperava no corredor, entre a porta do quarto azul e a porta do próprio quarto. A escolha é sua, disse simplesmente. Sempre será sua. Luísa olhou para as duas portas e então para o homem à sua frente. Sem uma palavra, tomou sua mão e o guiou para o quarto principal, um espaço que até então havia sido território proibido, santuário das memórias de Beatriz. Juntos, de mãos dadas, cruzaram aquele limiar simbólico. Na manhã seguinte, Ricardo pediu a Dona Elisa que retirasse todos os pertences de Beatriz do closet principal. Está na hora, disse simplesmente. A governanta assentiu, compreendendo que não se tratava de esquecer o passado, mas de abrir espaço para o presente. Quando Mateus terminou sua recuperação, recebeu um convite formal para morar na mansão durante seus estudos de medicina. A princípio recusou, determinado a manter sua independência, mas com o tempo, a proximidade da faculdade e a possibilidade de ver a irmã feliz todos os dias tornaram a oferta irrecusável. Ocupou uma das alas mais afastadas da casa, transformada em um pequeno apartamento onde podia ter sua privacidade, mas ainda ser parte daquela estranha e inesperada família que se formava. O pedido de casamento, o verdadeiro, aconteceu 6 meses depois da reconciliação, sem grandes gestos teatrais, sem joias extravagantes. Apenas os dois no ateliê improvisado, onde Luísa restaurava suas primeiras peças, cercados pelo cheiro de verniz e madeira que lembrava tanto o ofício de seu pai. Era o reconstruir tudo, Ricardo disse, segurando as mãos dela entre as suas. Não uma farsa para o mundo, mas algo real para nós. Algo que não precise de contratos ou cláusulas. Algo baseado apenas em escolhas diárias. Luísa tocou o pingente em seu pescoço, o fragmento do vaso Ming transformado em joia, e depois olhou para o homem à sua frente, também transformado, também mais valioso em suas imperfeições assumidas. Sim, respondeu simplesmente. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão em uma tarde de primavera, sem centenas de convidados influentes, sem extravagâncias. Apenas as pessoas que realmente importavam. Lucas como pajem, Mateus conduzindo a irmã pelo corredor improvisado entre as flores, Dona Elisa chorando discretamente, ao lado do pequeno grupo de amigos genuínos que haviam conquistado ao longo do caminho. Verônica surpreendeu a todos aceitando o convite. Apareceu sozinha, ainda elegante e altiva, mas com algo diferente no olhar. Durante a recepção, aproximou-se de Luísa quando esta estava momentaneamente sozinha. Ela teria aprovado, sabia? Disse, referindo-se à filha falecida. Beatriz sempre quis que ele fosse feliz novamente. O comentário, embora breve, foi o primeiro passo de uma reconciliação lenta e cautelosa. Nunca seriam amigas íntimas, mas com o tempo encontraram um respeito mútuo que permitiu a Lucas ter sua avó de volta em sua vida, sem os venenos do passado. Dona Elisa, depois de testemunhar a transformação completa da casa que servira por tantos anos, finalmente aceitou a aposentadoria que Ricardo vinha oferecendo. Não para se afastar, jamais deixaria vocês completamente, mas para ocupar a pequena casa de hóspedes nos fundos da propriedade, onde podia ter sua independência, mas ainda ser parte da família que ajudara a construir. 1 ano depois, a mansão Farias estava irreconhecível. Cores vibrantes, fotografias de família por toda parte, brinquedos espalhados pelo jardim. Mais que uma casa, tornara-se um lar. Nos fundos da propriedade, o pequeno ateliê havia se transformado no reino particular de Luísa, entre ferramentas delicadas e peças antigas,
Ela agora dava vida nova a objetos que outros considerariam perdidos, um negócio que começava a ganhar reconhecimento entre colecionadores que valorizavam mais a história restaurada do que a perfeição original. Ricardo observava através da porta de vidro, absorto na visão de seus dedos habilidosos, trabalhando na restauração de uma antiga caixa de música. A luz dourada do entardecer filtrava-se pelas janelas, criando um halo suave ao redor dela. Ainda o fascinava como aquelas mesmas mãos que um dia esfregaram o chão de sua casa, agora tocavam sua alma com tanta precisão quanto restauravam antiguidades. Espiando o senhor Farias, ela perguntou sem se virar, aquele sexto sentido que sempre a fazia perceber sua presença, antes mesmo que se anunciasse. Admirando o Sr. Farias, ele corrigiu entrando e envolvendo-a por trás em um abraço que transpirava familiaridade e, ainda assim, desejo. Luísa virou-se em seus braços. Um ano de casamento verdadeiro, de descobertas diárias, de construção paciente, havia moldado entre eles algo que nenhum contrato poderia criar. Uma intimidade que ia além do físico, um conhecimento mútuo que tornava cada toque mais significativo. Pensem como tudo começou. Ele murmurou, seus lábios próximos à curva do pescoço dela. As mãos dele traçaram o caminho familiar pela cintura dela, subindo até encontrar o pingente que nunca deixava seu pescoço. Sabe o que eu penso todos os dias? Ricardo perguntou, sua voz mais grave, mais íntima. Que algumas pessoas passam a vida inteira procurando algo perfeito. Seus dedos acariciaram o rosto dela com reverência, quando o verdadeiro tesouro está nas coisas quebradas que encontramos pelo caminho. Os olhos de Luísa brilharam com lágrimas contidas, não de tristeza, mas daquela emoção que surge quando alguém realmente nos vê, nos compreende em nossa essência mais profunda. Quando seus lábios finalmente se encontraram, não havia mais a urgência desesperada do primeiro beijo, aquela mistura de desejo reprimido e medo do desconhecido. Este beijo carregava algo mais raro, mais precioso, a certeza tranquila de quem encontrou seu lugar no mundo. A promessa cumprida diariamente, o milagre ordinário de escolher a mesma pessoa a cada amanhecer. Suas bocas se moviam em perfeita sintonia, como uma dança tantas vezes ensaiada, e ainda assim, sempre nova. As mãos de Ricardo se enredaram nos cabelos dela, desfazendo o coque improvisado, enquanto as dela o seguravam como se, mesmo depois de tanto tempo, ainda temesse que tudo não passasse de um sonho. Quando se separaram, ofegantes, encostaram suas testas uma na outra, aquele gesto simples que haviam transformado em seu próprio código secreto de intimidade. Nunca me arrependi de quebrar aquele vaso, Luísa confessou com um sorriso secreto. Nem eu, Ricardo respondeu, tomando-a nos braços novamente. Foi a melhor coisa que alguém já quebrou na minha vida. Ao longe ouviram a voz de Lucas chamando por eles para o jantar, e a vida que haviam construído, imperfeita e extraordinária em sua simplicidade, esperava por eles. Mas, por aquele momento suspenso no tempo, eram apenas Ricardo e Luísa, não mais o patrão e a empregada, não mais o bilionário e a faxineira, não mais o contratante e a contratada, apenas um homem e uma mulher que descobriram nas rachaduras de seus corações, quebrados espaço suficiente para que o amor verdadeiro finalmente encontrasse seu caminho. E enquanto o sol se punha através das janelas do ateliê, lançando sombras douradas sobre os objetos restaurados, uma certeza permanecia entre eles. O acordo que ninguém esperava havia se transformado na história de amor que ambos sempre mereceram. Às vezes, a vida traz surpresas que mudam tudo,
como esse vaso quebrado que uniu dois corações que pareciam completamente diferentes, mas que no fundo carregavam as mesmas feridas. Quem diria que aquela moça ajoelhada entre cacos de porcelana seria a mesma que finalmente preencheria os vazios daquela mansão fria? Quem imaginaria que aquele homem aparentemente sem coração aprenderia a amar novamente? O amor tem dessas coisas. Chega sem avisar, cresce quando menos esperamos e transforma tudo no caminho. E você? O que achou dessa história? De onde está assistindo? O que mais tocou seu coração? Deixe nos comentários. Se essa história aqueceu seu coração, deixe seu like, inscreva-se para mais histórias que fazem acreditar em segundas chances e compartilhe com alguém especial que talvez precise de um lembrete. Às vezes, são justamente nossas partes quebradas que nos tornam capazes de amar mais profundamente. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.